Bom dia, 11h47, Bússola do Saber ao vivo. Vamos lá receber mais um convidado hoje, um profissional de educação física aqui da região do Tocantins, de Palmas, né? O Caio Berredo. Tá? Vamos esperar o Caio Berredo entrar. O professor Darlan também vai acompanhar a live. Rápido, já entraram aqui, já solicitaram. Vai dar tudo certo, rapidinho. Opa, Bom dia, bom Caio dia, tudo Berredo, bom? tudo bem? Beleza. Professor Darlan Farias entrando agora. Ô, professor Dalan, E aí, tudo bem? Beleza, só fazer uma introdução aqui, rapidinho. Pessoal que está entrando agora, sejam bem-vindos. Vamos começar mais uma live. Bússola do Saber tem o objetivo aí de discutir a educação física, saúde, fisiologia, entre outros temas. E é um perfil que busca ser uma comunidade. Então, esse é o objetivo, a gente está sempre em parceria. Agradecer a presença hoje do Caio Berredo. Ele já vai entrar aí com os seus ensinamentos, suas histórias. E então o objetivo é justamente esse, tá? A gente está com umas ideias aí para o dia 1º de setembro e toda semana a gente faz uma live. Semana passada a gente convidou a Narda Calaça, hoje o Caio Berredo, e próxima live será quinta-feira, não será sexta, será quinta-feira com o Wilker Saraiva. Beleza, obrigado aí pela participação, sejam bem-vindos, Darlan, Caio, obrigado aí por aceitar, não é fácil a gente conseguir parceiros aí que aceitem, muito obrigado, realmente vai ser muito bom aí. Então, Caio, seja bem-vindo, passo a palavra para você, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua trajetória e a gente vai gerando esse bate-papo aí. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, né? Então, havia o Darlan foi meu professor da faculdade, e aí quando eu recebi o convite meio que foi inesperado. Eu falei, opa, então, mais uma vez que eu posso estar provando, mostrando um pouquinho do meu conhecimento, né? Que eu adquirido, né? Então, quando você sai da faculdade, você entra para o mercado de trabalho, e aí você vai tendo outras vivências, você vai aprofundando os seus estudos, e isso, eu fiquei muito honrado por esse convite, né? Em poder mostrar um pouquinho o que eu sei, do que eu aprendi nesses tempos, dentro e também fora da faculdade, que me ajudaram bastante. Bom, meu nome é Caio Berredo, como já foi apresentado, né? Eu sou ex-acadêmico do CEUP-UBRA, e sou pós-graduando em reabilitação de lesões e doenças musculoesqueléticas pela Castelo Branco, Rio de Janeiro. E eu estou nessa pós-graduação, terminei ela ano que vem já, então o tempo passa bem rápido. E eu estou gostando muito dela, então a pós-graduação ela abre muitos horizontes, né? Então você acaba aprofundando muito mais o conteúdo, vendo ali a essência do negócio, você saber a parte teórica, você casar com a parte técnica, tudo isso é muito importante, porque não adianta nada você ter só a técnica ou só a teórica, você tem que conciliar os dois, né? E, novamente, fico muito agradecido aí pelo convite da Alan, e vamos lá, né? Vamos ver o que eu posso contribuir para o conhecimento de vocês também. Claro, vou aprender também, vou ensinar, e acho que vai ser um bom momento para um aprendizado geral. Então, só dar um bom dia a todos, né? Que estão chegando aí, estão entrando. Bom dia, Caio. Bom dia, João. Boa tarde já, né? 8 minutos ainda. E, Caio, obrigado. A gente que agradece sua presença. Desde a graduação você já mostrava estar bem à frente de todo mundo, né? E você falou um negócio bem importante aí que vale a pena dar uma frisada, que é associar a sua experiência com os conhecimentos. E em cima disso você ainda foi buscar mais, fazendo uma pós mais específica, né? E além disso, na graduação você já estava empreendendo, né? Sei que aí mudou os rumos do empreendimento, mas você deu a volta por cima aí, e eu acho que você está bem à frente,
assim, as pessoas que a gente vai trazer aqui, né, a ideia é que a gente possa contribuir dessa forma, né, de empreendimento, pegar o conhecimento, colocar na prática e crescer aí na nossa área, né? Muito bem, fica à vontade. Então, Beleza. beleza. Eu não estou enxergando. Eu não estou enxergando o Darlan, então qualquer coisa você. Estão todos me enxergando aí? Sim, sim. O Caio vai contar um pouquinho da história dele, vai falar sobre análise postural, relação de dores, mobilidade, como ele tem trabalhado, o que tem estudado, né, sobre fortalecimento e aquela pitada importante de empreendedorismo, né? É sempre importante aí para quem está entrando no mercado saber lidar com tudo isso, né? Então, vamos lá. Então, vai ser um estilo bate-papo, e aí eu vou falando, que vocês forem também vendo algum gancho, vamos contribuindo informações, mas eu vou iniciar aqui o conteúdo, né? Bom, primeiramente eu queria falar um pouco de dor, né? Então, João, faz um favor para nós, você vai fixar um comentário, você vai escrever o seguinte: dor é sintoma, beleza? Então, dor é sintoma, só isso. Aí eu vou complementar agora. Dor é sintoma e não pode ser ignorado. Então, beleza. Então, vamos iniciar aqui. Então, nós temos a dor crônica. O que é uma dor crônica? Quando ela já ultrapassa mais ou menos ali depois dos 3 meses, né? Então, já é algo mais, digamos assim, extenso, que já está prolongado. Então, a maioria dos casos de dores crônicas são de doenças já existentes. Então, também pode ser detectável, às vezes não é detectável por meio de consultas médicas ou exames, né? Então, os exemplos incluem as dores lombares, a fibromialgia, né? Então, às vezes, a fibromialgia, por exemplo, não tem um diagnóstico preciso de imagem, mas ela é uma dor crônica, onde tem pontos focais de dores, né? Então, o que era uma dor aguda? Então, ela é uma ação rápida do organismo. Então, assim, ela tem determinado Então, ela vai até 3 meses de duração, tá? Então, a dor aguda, normalmente, um caso simples, uma baboseira, então você tá caminhando, bateu e sentiu uma dor aguda ali. Ou então, foi fazer um movimento errado, né? Você foi abaixar de uma forma incorreta, em vez de usar a musculatura, você utilizou a articulação, estava sobrecarregada, então deu um espasmo muscular, por exemplo, né? Então ali foi um ponto de dor aguda. Então é inferior a 3 meses, né? Agora o mais importante, que eu queria destacar muito, que é o que pega mais, que acontece muito aposentadorias, a invalidez do trabalho, né? Que é a chamada dor neuropática. Então, essa é uma dor muito incapacitante. Então, a dor neuropática ela é causada por distúrbios do sistema nervoso central, que é composto pelo sistema nervoso periférico, a medula espinhal e o cérebro. Então, na grande maioria dos casos, o problema dessas doenças são degenerativas e ocorre também a alteração na coluna vertebral, podendo ter algum pensamento de alguma articulação da própria medula espinhal, se for uma protusão discal, por exemplo, né? Então pode ser algo tipo crônico. Então, isso causa muita dificuldade na locomoção do indivíduo, né, na própria qualidade do dia a dia de trabalho mesmo dele. Então, e os sintomas podem ser manifestados de várias formas diferentes. Então, muitas vezes o indivíduo tem aquela sensação de queimação, formigamento, parestesia, né? Então, alguns relatam também choques, né? Também comentou como uma ferroada. Então, esses são alguns tipos de relatos de dores neuropáticas, né? Então, isso tem que ficar muito, muito importante identificar os diferentes tipos de dor para você conseguir ter um trabalho mais direcionado, digamos assim, né? E aí o seguinte, aí nós tínhamos combinado também uma questão vamos ver aqui, do fortalecimento, da mobilidade. Então, a primeira coisa... Antes um pouquinho, você tem alguns dados sobre incidência dessas dores em relação à faixa etária? Dor incapacitante, dor aguda, dor crônica, dor em coluna?
Não, agora eu É, não estou em mãos aqui alguns dados, mas 50% da população convive com a dor? sim, Sim. e isso acontece muito, por exemplo, 80% dos casos de afastamento do trabalho é por conta desse tipo de dores, né? Dores neuropáticas, por exemplo. Uhum. Então, Essa questão do trabalho, ela tem relação com o esforço repetitivo, mas também com a postura, né? sim, E o que a gente poderia solucionar? É mais a pessoa se sentir ou ter conhecimento mais? O que você acha que a gente poderia fazer? Dalan, Cortou, cortou aqui a. aí travou tudo de novo. Travou. Tá me ouvindo? Tô, mas a tua imagem começou a travar, mas estou te Tá, ouvindo. mas assim, como é que a gente poderia solucionar esses problemas que ocorrem no trabalho, né? Eu vejo o pessoal usando ginástica laboral, mas eu acho que não é muito eficiente. Então, isso é uma pergunta muito interessante. Então, digamos assim, 90% das causas das lesões, por exemplo, é causada por sobrecarga mecânica, né? Então, muitas das vezes a articulação ali está sofrendo o problema, mas 90% das vezes ou o problema está na articulação acima ou está na articulação abaixo. Muitas vezes não está nela em si. Então, acaba que gera movimentos compensatórios e acaba refletindo em um determinado lugar, numa determinada articulação, por exemplo, né? Então, uma coisa que é muito interessante, vamos citar da dor lombar, certo? Então, nós temos articulações que têm características de mobilidade e tem outras que têm características de estabilidade articular. Então, vamos lá. O meu quadril, ele é móvel, então ele precisa de mobilidade. Tá? A minha lombar, ela é estável. Só que é o seguinte, quando o meu quadril possui uma perda de mobilidade, a minha lombar, que é estável, ela começa a entrar como compensação. Ou seja, a minha lombar começa a fazer um movimento que ela não deveria estar fazendo. Então, o meu quadril perdeu mobilidade, a minha lombar, que é estável, começa a entrar na jogada, fazendo o que ela não deveria estar fazendo, e aí começam as compensações. Então, ela perde a capacidade de estabilidade, no caso, a lombar. Isso gera um desconforto, podendo futuramente gerar uma discopatia, uma hernia de disco, por exemplo, né? E muitas vezes é questão laboral, questão postural de trabalho. Então, vamos lá, um indivíduo saudável, sei lá, seus 20 anos, está estudando para concurso público, o cara tem um quadril extremamente móvel, tem uma lombar estável, ou seja, a mecânica dele está tudo bem. Aí ele vai passar 5 anos, vamos jogar um exemplo aqui fictício, ele vai passar 5 anos estudando para esse concurso. Então ele já vai ter uma vida mais inativa, digamos assim. Então ele vai ficar, vamos supor que ele fique 8 horas por dia sentado. Então ele já vai ficar. Então, o ficar muito tempo sentado gera uma certa encurtamento musculares. Então eu vou ter uma perda da minha mobilidade de quadril, por exemplo. Né? Então o ficar muito tempo sentado tem os seus contras, e muito, né? Que hoje eu acredito que seja o mal do século, o ficar muito tempo sentado. Isso gera muitos desconfortos e relatos de muitas dores das pessoas no seu dia a dia. Então, por exemplo, esse indivíduo está estudando para o concurso durante 8 horas por dia, ele passa no concurso, ele volta a trabalhar. Então, ele fica 30 anos naquele concurso trabalhando o dia inteiro sentado. Ou seja, a lombar vai perder sua capacidade de estabilidade, o quadril vai perder sua capacidade de mobilidade e aí vai começar uma série de compensações musculares. Claro, isso se o indivíduo ficar inativo fisicamente, né? Então é importante manter uma rotina de atividades, que é basicamente, eu diria que é AMF. O que é o AMF? É uma abreviação, que é alongamento, mobilidade e fortalecimento. Para mim são esses 3 fatores que tem que ser inserido na vida de qualquer ser humano, tá? E aí é onde entra a importância para todo profissional da saúde, mas no caso, como a gente está falando da educação física, a questão da análise postural, né? E aí, como que é a sua prática nessa análise postural?
como que é feito, ou o que você sugere para gente? Então, aí, como eu trabalho com lesões... A primeira coisa, antes de responder a sua pergunta, Darlan, como eu vou colocar a carga em uma estrutura que está torta? Vai dar problema. Então, você imagina um carro. Você, Darlan, ou você, João, colocaria seu carro na estrada desalinhado, desbalanceado? Vai quebrar, não vai? É a mesma coisa com o nosso corpo humano. Se você colocar a carga em uma estrutura que está torta, vai dar problema. Uma hora vai quebrar. Então, assim, respondendo a sua pergunta, Darlan, como eu trabalho? Eu faço uma análise postural e biomecânica. Porque uma coisa é a musculatura parada, outra coisa é a musculatura em movimento. Então, nós temos forças agindo sobre elas, é física. Então, nós temos a força, por exemplo, a força de atrito, a força da gravidade. Tudo isso vai interferir de como aquela articulação está sendo trabalhada. Então, se eu avaliar somente a pessoa parada, eu vou ter uma análise. Se eu analisar ela se movimentando, eu vou ter outra análise mais completa. Então, assim, ao fazer a análise postural, identificar o que está encurtado, o que está forte demais, se tem desequilíbrio de forças, né? Então, um lado mais fortalecido que outro, isso gera alterações, né? Então, vamos colocar, por exemplo, um indivíduo que tem um quadril mais alto que o outro. Isso é muito mais comum do que vocês imaginam. Então, você vai fazer uma análise postural, eu acredito que hoje, já fiz muitas avaliações, eu não consegui identificar nenhum indivíduo que não tinha um quadril nivelado 100%. Sempre há um certo desnível, claro. Ninguém é 100% simétrico, né? Todo mundo vai ter um certo desnível postural. Ainda mais com o decorrer da idade. Perda de massa muscular, perda de massa óssea e tudo mais. Mas beleza, voltando lá, recapitulando a linha de raciocínio. Então, ao analisar a postura, eu identifico o que está fraco, o que está forte, o que precisa ser alongado, o que precisa ser fortalecido, o que está instável, o que está estável demais. Né? Então, assim, tudo isso são dados que vão me fornecer uma boa precisão de treinamento. Então, são treinamentos individualizados. Né? Então, ao analisar, por exemplo, a marcha do indivíduo, como ele caminha, como ele trota, né? Então, tudo isso vai me fornecer dados para uma prescrição mais efetiva. Qual era a sua pergunta mesmo, Alan? Eu acabei conversando demais aqui, eu não sei nem se eu respondi a sua pergunta. É assim, quando o indivíduo chega para você, então você faz uma análise postural, em cima dessa análise postural, que direciona o trabalho, né? Então, assim, o que eu queria direcionar era, assim, qual a forma mais prática para o profissional utilizar a análise postural? Porque eu vejo que avaliar parece que hoje em dia está perdendo a validade, né? Tanto a avaliação postural, tanto quanto a avaliação física, medir, né? Fazer essa parte inicial, parece que dá trabalho, o pessoal não consegue. Consegue, né? Não quer fazer. Então, assim, o que seria mais interessante fazer que seria interessante o profissional fazer nesse início, né? Uma análise postural, menos. Cortou um pouquinho teu áudio, não ouviu o final? Tô te ouvindo, pode falar. Aí cortou. Cara, então, complementando a pergunta dele, a cada quanto tempo você faz essa avaliação e qual é a avaliação mais simples que dá para fazer, que você considera assim, é o mínimo que precisa ser feito para compreender, ou precisa ser bem elaborado, como que é essa avaliação? Então, essa avaliação ela é feita de tempos em tempos, então isso vai depender da situação do indivíduo. Então, normalmente vai a cada 2 ou 3 meses, porque eu preciso de um tempo fisiológico, eu preciso de um tempo para que a musculatura responda aos exercícios de alongamento, ao fortalecimento. Então isso vai variar de acordo com o indivíduo. Então vai depender também muito do quadro de dor dele. Né? Então tem indivíduos que eu vou ter que avaliar mensalmente, tem pessoas que eu vou ter que avaliar a cada 3 meses, 6 meses.
Então isso dependendo do caso, cada caso é um caso, digamos assim, né? Então ali durante a avaliação, de como está sendo a rotina dele, de como está o desconforto, o quanto possui de disfunções posturais, né? O quanto isso está impactando na qualidade de vida dele. Então, tudo isso é pré-determinado de quanto tempo eu irei fazer a avaliação. Então, ela tem uma margem de 2 a 6 meses ali, mais ou menos, para eu ter um parâmetro, né? Bom, quanto ao tipo da avaliação, eu não utilizo nenhum equipamento específico, como o cimetrógrafo, por exemplo, de avaliação postural. Trabalho a olho nu mesmo. Então, eu vou avaliando, né? Isso são práticas. Conforme você vai fazendo, você vai adquirindo mais o olho clínico, digamos assim. Então, assim, a partir dali, aí tem uma sequência, né? Então, eu olho a posição dos pés, eu olho a posição dos joelhos, eu olho a posição do quadril, olho a altura dos ombros, se o indivíduo tem uma hiperlordose, uma retroversão pélvica, ou se ele tem uma retificação da coluna. Então, tudo isso são dados que eu utilizo para fazer uma excelente prescrição de treinamento, né? Mas assim, não tem nenhum equipamento específico que eu utilize, mas eu vou a olho nu mesmo, olhando, identificando e anotando os pontos. E é interessante, você utiliza fotos, softwares, alguma coisa para dar um feedback pro avaliado? Como que é esse feedback para ele compreender o que você está enxergando? Tem alguém perguntando mais ou menos nessa linha também. Eu acho que essa pergunta, utilizando fotos, softwares, avaliação dinâmica, como que faz algum vídeo para explicar para o avaliado, olha, percebeu nesse momento aqui como deu uma compensada, como que é esse feedback? Aí eu divido a avaliação em 3 momentos, né? A avaliação em si, se eu for fazer somente a avaliação, ela dura questão de 20 minutos. Só que eu tiro em média de 1 hora a 1h30. Por quê? Porque eu preciso conversar com a pessoa, eu preciso entender todo o contexto e lá atrás buscar informações para eu poder conciliar com a avaliação. Mas respondendo a sua pergunta, eu faço as fotos, né? Eu faço foto de perfil, então de frente, costas, perfil direito, perfil esquerdo, e também faço os movimentos. Então eu analiso como ele caminha, né? Então a marcha e um trote, eu avalio ele fazendo alguns movimentos de agachamento, como por exemplo subir e descer do step, eu avalio a flexibilidade dos posteriores de coxa, por exemplo, né? Como está o alcance. Então, sim, são alguns movimentos específicos. Então, assim, o cara tem ele vai depender do quadro de dor que ele está. Então, se ele chegou para mim com muita dor, obviamente eu não vou fazer alguns movimentos que eu faria normalmente por conta da dor dele. Então, restringe um pouco mais. Às vezes acontece ser só a foto, né? Porque às vezes a pessoa está tão limitada, está com muita dor, então fazer mais movimentos pode gerar mais dor e pode causar alguns problemas, né? Então, mas você tem que se avaliar de acordo com cada um. Mas de uma maneira geral, aí eu analiso, faço as fotos, faço os vídeos e eu converso ele aqui na minha frente mesmo, analisando, então sua marcha seu quadril está rotacionado, que está gerando compensação no seu joelho, né? Então tudo isso é conversado durante a avaliação. Aí eu tenho esses vídeos, essas fotos guardadas e quando for reavaliá-lo novamente, eu faço o comparativo. Então, você tinha essas disfunções posturais, então agora você não tem mais essa, então isso foi melhorado. Aí, então, assim, tem todo um comparativo de uma avaliação anterior para a próxima, né? Para que ele tenha um parâmetro e saber o quanto ele está evoluindo também. Mas o principal, eles me relatam muito questão do bem-estar, né? Então, eu trabalho com treinamento, mas o meu foco são em lesões. Então, 90% do meu público que treina são pessoas que vieram de alguma lesão, né? Então, assim, muitas das vezes relatam questões de, eu parei de sentir meu desconforto na lombar, não sinto mais o meu joelho. Então, são relatos do dia a dia que, então, eu sempre pergunto. Então, uma pessoa que está em uma dor aguda, ou até mesmo uma dor crônica forte, então, não tem como eu prescrever um treino assim, vai ser isso aqui e acabou. Não, é feedback. E aí, você chegou, como é que você está hoje? Não, hoje eu estou com mais dor. Não, hoje eu estou com menos dor. Não, aquele exercício me fez bem. Não, aquele exercício não ficou legal. Então,
é sempre um feedback, então perguntando como é que o indivíduo está, como ele está respondendo ao treinamento. Então, e é conforme isso é que eu vou direcionando o trabalho. Então, hoje ele está bem, então ele respondeu bem ao treino anterior. Posso fazer algum exercício um pouquinho mais intenso ou não. Então, o treino vai de acordo com o que ele vai chegar. Ah, claro, até ele ter uma constante. Então, até ele estabilizar ali, aí eu vou fazendo as progressões mais... Então, aí, claro, infelizmente tem algumas lesões que vão limitar bastante em relação ao movimento. Mas é resgatar a funcionalidade do corpo humano, o máximo que der. Então... E o segredo é esse, né? Acompanhar ali sempre, pedir o feedback do cliente e a gente vê... Infelizmente, a gente consegue perceber isso mais nos trabalhos personalizados, né? No estúdio, no personal, né? E na grande academia a gente vê que falha um pouco desse quesito, né? Então, assim, de individualizar o treino é essencial, é a nossa essência, né? Então, assim, que bom você estar aqui falando isso, né? Mostrou o valor de uma avaliação postural, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa, todos nós, né? Eu sei que a maioria aqui deve ser profissional de educação física, está assistindo. A ideia é sempre trazer isso, né? O conhecimento para a prática, o conhecimento na prática e o resultado disso que é a essência. Essência. O problema é que é a essência, é o básico que deveria ser feito, né? Então, assim, muito legal isso aí. Você falou um ponto muito importante, a questão da individualização do treinamento. Então, por exemplo, eu trabalho com limitações de horário, claro. Eu trabalho no personal, né? Então eu restringo um horário específico do estúdio para uma pessoa ou uma dupla, que quer que seja. E também eu trabalho no semi-personal. O que é um semi-personal? Então eu compartilho um espaço com outras pessoas. Então, aí tem um limite. Então vai uma capacidade entre 2 a 5 pessoas. E isso vai depender do nível da lesão de cada uma. Então eu nunca vou colocar 2 pessoas que estão no vermelho, por assim dizer, com lesões graves, agudas de dor, no mesmo horário. Então eu vou colocar em horários diferentes, para que eu consiga ter um atendimento mais preciso, mais individualizado, né? Então aquela pessoa que está em fase de dor, uma dor aguda, por exemplo, está com uma dor muito forte, então qualquer movimento errado que ela fizer, qualquer restrição, qualquer bobeirinha, ela entra em crise de novo, se ela saiu da crise, né, por exemplo. Então, assim, essa questão de você saber balancear os horários, isso é muito importante. Então, ainda bem que já tem alguns anos que eu estou trabalhando, quase todos os meus alunos já estão com as lesões estabilizadas, né? Claro, alguns sentem dores ainda, isso dependendo da lesão, vai sentir, infelizmente, pelo resto da vida, não tem como, né? Mas hoje todo mundo está treinando bem, um caso ou outro que ainda está evoluindo, que chega aluno novo. Mas assim, essa questão da individualização do treinamento é muito importante. E que, infelizmente, eu já trabalhei em academia, eu sei como fica mais difícil para nós profissionais individualizar o treinamento, né? Porque nós temos muitas pessoas para dar atenção ali para trabalhar, a não ser que seja no personal. Aí sim você consegue fazer um trabalho diferenciado e individualizado. Tem uma máxima que eu tenho visto, acompanhado alguns professores, e assim, é uma polêmica. Quando o cara tem algum problema de coluna ou algum problema, aí o médico, né, ou o ortopedista, ou sei lá, que seja profissional de saúde, pede para o cara parar o movimento, né? Não fazer nada e esperar solucionar. Só que tem a linha hoje em dia aí direcionando que o movimento é a solução para algumas coisas, né? O que você acha disso? O movimento é vida. Então é o seguinte, vamos supor aqui, o indivíduo... Eu entendo o lado do médico, por um lado, e entendo também o nosso lado. Então, por exemplo, deixa eu esclarecer melhor isso. Então, assim, às vezes o médico vai lá e prescreve, o cara tem uma hérnia de disco, por exemplo, uma protusão, ele vai lá no laudozinho médico e escreve, não pode fazer agachamento, por exemplo. Como que o indivíduo não pode fazer agachamento? Se ele faz esse movimento o tempo todo, se eu estou sentado na cadeira e vou levantar, eu vou fazer um agachamento. Se eu vou ao banheiro, por exemplo, eu vou fazer um agachamento. Se eu vou pegar algum objeto no chão,
eu estou fazendo um agachamento, né? A questão é o agachamento controlado e orientado. Então, vamos jogar o exemplo lá do quadril. Se o meu quadril perdeu mobilidade, a minha lombar perdeu estabilidade, eu vou agachar, eu estou fazendo um movimento compensatório. Quem está sofrendo? Minha coluna, meus discos intervertebrais. Então, o que tem que ser feito? Identificar isso, né? O que está as funções causadas, trabalhar em cima disso para colocar o indivíduo para fazer o agachamento. Então, é trabalhar o resgate dos movimentos, então resgatar as funcionalidades do corpo humano, fazer com que ele agache sem compensações musculares, para aí sim você trabalhar um agachamento efetivo com ele e fazer a recuperação. Então, dependendo da lesão, a lesão está ali, mas você vai estabilizar ela. Então, por exemplo, a hernia de disco não tem cura. Então, uma vez que uma hernia extrusou ali, tem a cirurgia, mas ela não tem cura, uma protusão. Então, você vai estabilizar, você vai frear a lesão com o fortalecimento muscular, por exemplo. Só que vem aquela questão, lembra do MF que eu falei? Alongamento, mobilidade e força, fortalecimento. Então, esses três têm que estar casando o tempo inteiro. Então, alongar, ganhar mobilidade e fortalecer. Acabou. Então, para mim, eu, Caio, penso dessa seguinte forma. Claro, tem algumas coisas que você implementa, dependendo do indivíduo. Se for um atleta, você vai implementando outras atividades específicas. Mas para nós, meros mortais, é isso. Caio, direcionar agora mais para o lado empreendedor. Eu lembro que você começou com alguns sócios, né? E pelo que eu vejo à distância pelo Instagram, hoje você está sozinho. Isso. E como que é lidar com isso tudo, né? Porque você faz tudo, né? Então, administrar, como é que é essa questão da aderência dos alunos, né? Eu sei que a galera que treina com você, com certeza sabe a importância de tudo isso que a gente está falando aqui, de dor, de avaliação, né? Mobilidade, alongamento. E eu acredito que esse rompimento aí deve ter sido um pouco ruim. Foi ou não foi? E como é que você está lidando com isso? Então, no começo, quando você sai da faculdade, você está no mercado de trabalho, você ainda tem uma certa, digamos assim, insegurança, né? Então você está meio perdido assim, entre aspas, você sabe o que você quer, mas você tem medo ainda de colocar a cara a tapa no mercado de trabalho, com medo do julgamento, de fazer alguma coisa errada. Mas assim, graças a Deus, eu tive excelentes profissionais trabalhando juntamente comigo, então eu tive excelentes, aprendi muito com isso. Então, digamos assim, eu não comecei totalmente do zero sozinho, né? Então eu tive uma experiência lá dentro que isso me fez crescer mais ainda aqui fora. Então, eu já tive uma certa bagagem lá dentro com os meus ex-sócios, com os profissionais lá, com os próprios. Então, assim, isso me trouxe uma bagagem e, é claro, a vida é um constante aprendizado. Eu ainda aprendo até hoje, né? Mas, assim, não é fácil, cara. Você atender, você fazer a parte administrativa, cuidar dos pagamentos, enfim, contabilidade. E se você der bobeira, você dança. Então, assim, tem que ficar ligado. Mas, graças a Deus, foi uma época que, mesmo na época da faculdade, que eu comecei a empreender, isso, assim, gerou excelentes frutos, né? Claro, nem tudo são flores, né? Teve os seus pontos negativos, teve os seus pontos positivos, mas eu peguei esses pontos positivos e claro, e os negativos também me fizeram aprender, né, algumas coisas que, enfim, tem que passar por isso, é a vida, é a fase, mas é isso. Empreender, ó, vocês dois aí têm mais experiência do que eu no empreendimento. Futuramente eu pretendo me lançar aí também, mas a gente acha que é tudo bonito, né? A gente vê o pessoal aí falando de empreender, que eu tenho esse negócio, aquele, mas todos rala todo dia. Se alguém pretende empreender, achou que é a solução ali, parou de trabalhar, alguma coisa assim, pode desistir, né? Porque o ralo é constante. Tá aí o João aí em algumas outras áreas, né? E a gente tentando fazer umas coisas juntos. E eu acho que o segredo é isso aí, no movimento.
que a gente acabou de falar, né? Movimento é vida para tudo, não só para o físico, mas para o mental. No empreendedorismo tem muito disso, né? Com certeza. Ô Caio, como que é essa questão aí, puxando com o empreendedorismo também? Você montou seu espaço, como que ele chama, como que atrai esse pessoal com dor, como que é específico para as pessoas que estão precisando, como que é esse chama desse público, como que é o marketing, como que eles se procuram e como, como que é esse trabalho que você tem feito, mas a maioria do público é pessoa saudável que está precisando reajustar algum grupo muscular, ou é acidente automobilístico, ou é dor derivado do trabalho. Queria entender como que é a sua atuação, como que é o marketing para puxar esse público que, pelo que eu entendi, são pessoas com dores, né, que precisam desse trabalho específico. E quem é esse grande público, na verdade, são pessoas normais com uma dor nas costas, uma limitação, ou se tem pós-fratura, como que está o contexto aí? Então, por exemplo, questão do meu público, né? Então, eu trabalho com reabilitação de lesões e doenças musculoesqueléticas. Então, vem desde um simples querer treinar para ter uma boa qualidade de vida, um pequeno desconforto, seja ele no joelho, na lombar, cervical ou até mesmo no ombro, e também casos mais graves. Então, eu já tenho alunos que recuperou de enfim, essa lesão não tem uma cura, né, mas ela tem uma cirurgia e tudo mais, que é uma artrose de quadril, por exemplo. Né? Então, quando a cartilagem ali do quadril, o acetábulo com a cabeça do fêmur já está toda desgastada. Então, ali colocou uma placa de ferro, então isso gera muita perda de mobilidade, então isso gera muito enfraquecimento muscular. O pós-operatório também é um pouquinho castigante, digamos assim, né? Então, assim, perda de muitas funções básicas do dia a dia, de movimento, a perda de massa muscular, então, nem se fala. Mas, assim, são desde casos mais simples de pequenos desconfortos até casos mais graves. Então, já tenho a artrose de ombro, né? Tem um dos casos mais graves que eu trato, que é a espondilite anquilosante, por exemplo. Né? Então, espondilite significa inflamação da coluna, então inflamação de tecido conjuntivo. Então, anquilosante é quando dois ossos se fundem e tornam-se um só. Então, isso, por exemplo, afeta principalmente na coluna, né? Mas afeta também no quadril, no joelho, né? As grandes articulações. Então, assim, é uma doença crônico-degenerativa, então ela não tem cura. Então, vai tendo uma perda da mobilidade e você sempre tem que tentar prorrogar isso, né? Então, trabalhar bastante mobilidade, fazer os fortalecimentos, porque uma hora ou outra ela vai cedendo ali por conta da doença, por ser degenerativa, mas, enfim, você vai resgatando, tendo a maior qualidade de vida que você puder para a pessoa, prolongar o máximo de tempo possível. É uma doença, digamos assim, triste, né? Severo, digamos, no ponto de vista, se você for analisar as condições que muitos indivíduos ficam, né, após ela. Então, assim, mas são pequenos desconfortos até lesões mais graves. E a questão você fala do marketing, eu não tenho nenhuma fachada, nem nada do tipo, assim. Então, eu tinha mais, como eu mudei de local, e assim, o meu público hoje, graças a Deus, então são próprias indicações dos próprios alunos, então os próprios alunos indicam eles outros, então tem alguns médicos também que encaminham, né, para cá. Então, assim, eu não preciso de um marketing pesado, digamos assim, porque as próprias pessoas que estão aqui dentro acabam se fomentando, né, por indicação delas mesmas ou através dos próprios médicos. Então, eu recebo aí algumas indicações. Porque eu estou mudando o nome, né, então vai ser minha logo nova, já está até no meu Instagram, então vai ser meu nome mesmo, Caio Berredo, treinamento e reabilitação, né? Mas deixando claro que o meu foco mesmo é em reabilitação, mas eu também trabalho com treinamento. Então eu tenho indivíduos que não têm lesão nenhuma e que treinam normalmente, né?
mas 90% do meu público são pessoas que treinam e vêm de alguma lesão. Então, assim, eles não precisam sair daqui para dar continuidade a um treinamento, eles conseguem fazer esse mesmo trabalho aqui dentro. E claro, aí vai de acordo que alguns realmente gostam do ambiente da academia, e aí eles optam por irem, então aí fica a critério dele. A minha função é, recuperei sua lesão, quer continuar aqui treinando? Tem espaço, tem peso, tem barra, tem tudo. Halteres, tem um treino muito bem elaborado, muito bem montado e intenso, digamos assim. Só que eu tenho que adaptar ele de acordo com uma lesão de cada um, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma tendinite no ombro, eu não vou fazer movimentos acima da linha do ombro, né? Porque senão vai gerar mais estresse no tendão, na articulação. Então, são adaptações como essas que o indivíduo consegue treinar mesmo tendo uma lesão, né? Muito bem, então, em relação ao mercado de trabalho, quem trabalha com exercício físico, não falta serviço, né? E quem trabalha com público que sente dor, que é um público muito grande, também tem serviço aí para a vida toda, né? Para a carreira toda. Ixi, muito. Então, eu acho que o que falta muito é a informação. Então, assim, o que eu vejo, por exemplo, de forma alguma eu estou criticando a academia. Eu gosto do ambiente da academia, eu gosto de treinar em academia também. Mas o problema é, digamos assim, o treinamento inadequado. Então, uma pessoa que trabalha muito tempo sentado, uma pessoa que tem seus grandes encurtamentos musculares, uma perda grande de mobilidade. Então, elas não resgatam esse tipo de movimento numa academia, claro. Estou falando de uma forma geral, né? Mas, digamos assim, não fornece realmente o que ela precisa. Então, é só força, 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 força. Uma hora machuca, uma hora lesiona. Então não é só força. Se você, qual é o exemplo do carro? Se o carro está desalinhado, desbalanceado, você coloca na estrada, ele vai quebrar uma hora. Então, tira mesmo como corpo humano. Eu sei que você não queria criar polêmica, né? Por exemplo, o carro, quem é que conserta o carro? É o mecânico, né? Então, o problema é o profissional de educação física que não atenta para esses pequenos detalhes. E as academias agora que querem um profissional para 200 clientes. Enfim, são coisas que a gente tem que conviver, discutir, eu acho que é importante, né? Não estou criticando também, estou levantando questionamento para que a gente comece a pensar, né? E se continuar assim, a gente vai abrir um monte de estúdio por aí e vamos ganhar dinheiro tranquilamente. E assim é bom para todo mundo. E eu, Assim, pode falar, João. E eu, assim, eu vejo a mobilidade muito recente, né? Eu acho que deu um boom, a gente observa que começou aí, não sei desde quando existem esses exercícios de mobilidade. Tem gente achando que é modinha, né? E eu acho que é extremamente... É uma coisa que veio... deu um boom muito grande de uma hora para outra, pelo que eu tenho acompanhado. E eu, depois que comecei a aprofundar sobre isso, comecei a praticar e não largo mais não. Depois que a idade está chegando aqui, eu vejo que outros profissionais criticam. É modinha, não sei o que você tem percebido aí de discursos também, mas eu acho que é uma coisa que vem para crescer e para ficar. Eu queria saber sua opinião também. Olha, eu sou bem suspeito para falar sobre isso, né? Mas assim, quem treina certo, quem treina correto, não abandona esse tipo de treinamento jamais. Por quê? Vamos lá, vamos colocar uma situação aqui. Quando eu falo para você, João, quando eu falo uma academia, qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? O que você imagina quando eu falo uma academia? O que vem na sua mente? Treino de força, hipertrofia, estética. É nesse sentido que você... Assim, visualmente falando, o que você imagina? Uma sala grande? Tá, deixa eu... Isso, peso, barras livres, um espaço, o espacinho ali para aeróbio, peso livre, as máquinas.
Vamos fazer um comparativo entre treinamento funcional e musculação. Então vamos lá. Questão da modinha. Mercadologicamente falando, não é muito mais bonito eu falar treinamento funcional do que musculação? Beleza. Então quando eu falo assim, uma academia, o que você imagina? O que as pessoas normalmente imaginam? Um galpão grande cheio de maquinário. Então quando fala treinamento funcional, o que as pessoas imaginam? Estou falando de uma maneira global, né? O que as pessoas imaginam? Uma praça com um monte de conezinho, fazendo cordinha, fazendo pulando, não sei o que, polichinelo, blá blá blá. Beleza. Só que o treinamento funcional no Brasil, o termo é utilizado da forma incorreta. Por quê? Aquilo que é feito na praça é treinamento em circuito. O que é treinamento funcional? Treinamento funcional é uma musculação. Então vamos trinchar a palavra musculação. Musculação, músculo em movimento. Se eu estou fazendo com equipamento livre, eu estou fazendo no maquinário, eu não estou trabalhando no meu músculo? Então, mercadologicamente é muito mais bonito falar treinamento funcional. Só que é uma musculação. Só que o que difere da musculação do treinamento funcional? É que aqui, no treinamento funcional, teoricamente, você não utiliza maquinário. Então você utiliza o peso do próprio corpo, você usa halteres, barras, né? Então você não precisa de esteira, você não precisa de elíptico, enfim, maquinários de uma forma geral. Não estou condenando de forma alguma o maquinário. Eu gosto muito do maquinário. Mas dizer que, uma coisa simples, o maquinário copia o movimento livre, não o contrário. Então o maquinário, obviamente, veio depois do... Então se você faz um supino com halteres ou com a barra e você tem uma máquina copiando aquele movimento, só que a diferença é que o movimento livre eu trabalho multimuscular, ou seja, eu trabalho várias articulações. No maquinário, eu tenho uma certa limitação, né? Então, qual que é o grande problema? Uma coisa muito importante. As pessoas acham que o maquinário dá mais segurança. Não dá. Se a pessoa está torta, se ela tem disfunção postural e mecânica, se ela está numa máquina ou não, ela vai continuar produzindo força errada do mesmo jeito. Ela continua, claro. Então, assim, que muitas vezes eu vejo muitas pessoas optando somente por fazer maquinário, por quê? Porque ela se sente mais segura. Mas se você ficar refém de tudo aquilo, então vamos pensar na seguinte situação, ó. Então deixa eu pegar aqui. Isso é muito importante. Rapidinho. É um slide legal. Pena que eu não vou conseguir reproduzir ele aqui, mas... Então vamos lá. Você imagina o corpo com uma única unidade motora. Então, quando eu vou fazer a musculação em si, o exercício, então eu tenho músculos agonistas, eu tenho músculos antagonistas, eu tenho os músculos sinergistas, eu tenho os músculos estabilizadores. Então, essas 4 musculaturas, elas estão sendo trabalhadas, só que numa ordem, uma sequência específica. Né? Então, se eu estou fazendo um supino, por exemplo, meu músculo agonista é o meu peitoral, meu antagonista, meu dorsal, meu sinergista, por exemplo, eu tenho o tríceps, meu serrátil, né? Então, meus estabilizadores, o abdômen. Então você percebe que todas essas musculaturas, agonista, antagonista, sinergista e estabilizadores estão sendo trabalhados, só que numa sequência diferente. Agora, o maquinário, ele não trabalha essas musculaturas com eficácia. Né? Então, assim, se eu estou sentado num maquinário e estou trabalhando a musculatura, eu não estou trabalhando efetivamente como trabalharia meus músculos estabilizadores, meus músculos sinergistas. Né? Então, assim, ficar refém somente do maquinário, eu vejo um grande problema. Por quê? Porque você não fortalece os sinergistas. Né? Então, o que acontece? Muitas das vezes acontecem lesões porque os seus músculos sinergistas, ou seja, aqueles que vão auxiliar o movimento, que não vão deixar o movimento ficar errado, não têm uma boa funcionalidade ou estão extremamente enfraquecidos. Por quê? Porque você trabalha no maquinário, por exemplo. Então não faz um trabalho específico de fortalecimento para essas musculaturas. Então tem uma série de questões aí que tem que ser avaliadas. Eu acho que falta muito a questão da consciência corporal mesmo. Semana passada, consciência corporal é só se adquire fazendo, né? Por exemplo, mobilidade,
né? Prestando atenção mais no alinhamento corporal, como foi falado. Semana passada a gente teve uma live com a professora Narda, acho que ela estava até aqui, né, hoje, né? E ela falando do treinamento, né, da região do abdômen. Então são coisas, por exemplo, que a gente nem presta atenção às vezes no dia a dia, né? Nos exercícios do abdômen. Exercício, até coloquei no meu stories hoje, assoalho pélvico. Eu tenho um aluno idoso, outro dia a gente estava fazendo exercício, aí, professor, nunca reparei na contração desses músculos. Né? Então, assim, a musculatura profunda precisa ser trabalhada e não é fácil, não é? Faz 3 de 15 ali no equipamento tal, se você não concentra. Como tem um aluno que é engraçado, ele começa a fazer o exercício, aí no meio do exercício ele desconcerta todo. Eu falei, como assim? Aí ele é o tic-tac. Eu falei, é o tic-tac mesmo, vou ter que concentrar ele para você fazer o negócio certinho. Então, assim, às vezes a gente fica preocupado muito com carga, e na realidade a simples execução perfeita do movimento, né, vamos dizer assim, já dá um resultado enorme, né? Então a consciência corporal, ter mais experiências é essencial, né? Você falou uma coisa muito importante, Darlan. Musculaturas profundas. O que muitas pessoas, digamos assim, de uma forma geral, claro, não dão a menor importância ou mesmo nem sabem da existência delas. Então, por exemplo, eu sou muito fã de exercícios isométricos, principalmente para fortalecimento do core. Por quê? Porque através da isometria eu consigo atingir essas musculaturas mais profundas, mutíferos, eretores da coluna, eretores da espinha, porque você tem que imaginar a seguinte situação. Nós temos as vias energéticas, então nós temos musculaturas com ela glicolítica e a oxidativa. Então, o que é a musculatura glicolítica? São essas musculaturas mais superficiais que eu consigo palpar, meu bíceps, meu peito, ou seja, estou fazendo atividade, eu utilizo a reserva, eu vou utilizar a glicose como fonte de energia, vou gerar uma fadiga, beleza. Então ela tem uma característica glicolítica, a via energética dela. Nós temos as oxidativas, que são essas musculaturas mais profundas, ou seja, o papel delas é manter o controle postural. Então essas musculaturas elas foram feitas para serem produzidas forças constantes. Então exercícios de isometria, por exemplo, pranchas, antirrotações com elásticos. Então, por exemplo, um indivíduo que tem hernia de disco, eu não vou colocar um indivíduo para fazer um abdominal. Por quê? Porque eu vou estar estimulando a projeção do disco intervertebral dele. Então eu vou trabalhar o fortalecimento do core com o exercício de isometria. Por quê? Além de eu ter uma estabilidade, né, não comprometer a integridade física dele, da coluna vertebral principalmente, eu vou conseguir trabalhar por tabela essas musculaturas mais profundas através das isometrias, por exemplo. Né? Então tem que avaliar muito bem o indivíduo. Digamos assim, vou prescrever determinado exercício, então eu tenho que saber para quê, por quem, né? Então para quem que eu vou prescrever exercício, por quê e qual o objetivo de tudo isso, do exercício, né? Então eu tenho que responder essas 3 perguntas, né? Então assim, essa questão da musculatura profunda que você comentou, extremamente importante, manter elas fortalecidas, estimular elas, então elas que vão realmente estabilizar tudo. Então, claro, eu vou fortalecer minhas musculaturas superficiais, com certeza, mas as minhas musculaturas profundas também têm que estar fortalecidas. Né? Isso aí. Eu acho que foi bom demais, né, João? Já está quase 1 hora aí. E acho que você divulgar um pouco mais do seu trabalho aí, ou Caio, telefone, alguma coisa assim, suas redes sociais. Não entendi, Darlan. Cortou. João, ouviu? Ouvi? Não te ouvi. Entendi. Não, a gente já está chegando no limite aí de 1 hora, que 1 hora o Instagram corta. Acho que nosso perfil é pequeno. Chega 1 hora, ele corta. Agradecer, Caio, obrigado por tudo. Obrigado pelos ensinamentos. Obrigado por aceitar aí participar com a gente. Acho que foi muito rico, foi um momento valioso, muita gente participando aí ao mesmo tempo. É bom deixar a live salva. E quem precisar de mais informações, segue o Caio, que lá tem acesso ao seu telefone, você responde mensagem, tudo pelo Instagram.
tá resolvido? Quer deixar algum telefone, algum contato? Eu vou mandar pro Darlan, e aí dá para colocar na descrição, né? Não sei, no comentário, ou prefere que seja agora? Não, manda daqui a pouco. Tá bom. Beleza, pode ser. Encerrando aqui, agradecendo, brigadão por tudo. Aí eu passo a palavra aqui para o Darlan e do Darlan para você, a gente encerra. Obrigado, Caio. Valeu, Darlan. Obrigado, mais uma parceria aí, mais uma semana. Só antes de encerrar, dia 1º de setembro, dia do profissional de educação física. Não vou falar aqui qual que vai ser a surpresa, mas a gente vai fazer uma live. Vamos divulgar alguns dias antes, né? Mas o pessoal da educação física não pode perder, a gente está preparando um tema aqui diferenciado, um convidado que vai abordar o tema com maestria, dia 1º de setembro, participem, tá? Obrigado, Caio, um grande abraço, prazer em conhecê-lo. Eu que agradeço aí pelo convite, valeu. Caio, obrigado mesmo, acho que vocês estão ouvindo aí agora, obrigado, Caio, bastante, sempre, saudade das nossas conversas, lá nos corredores. E teve um aluno aqui que agradeceu, que aprendeu muito com você sobre o estágio. Ele estagiou com você lá na FONLIVE e acabou de agradecer aqui, estagiei com ele e tudo mais. Valeu! Valeu, muito obrigado. Um abraço. Valeu, até a próxima! Até a